Fala, camarada do céu, tudo bem com vocês? Eu sou o Periandade, isso aqui é outro vlogzinho e hoje pra poder comentar sobre um dos álbuns que eu estou muito na expectativa no ano. Sempre quando eu fizer esse programa aqui, esse quadro, o que esperar, provavelmente eu tô muito na expectativa, mas esse aqui, eu até imaginava que ia lançar esse ano, mas quando foi anunciado eu falei, puta, quero ver, hein? Na empolgação aqui por um novo álbum do King Crew, Man Alive. Então aqui pra comentar o que a gente sabe até o momento e fazer algumas especulações sobre o vindouro novo disco dele. Então sem mais delongas, vamos para o programinha, foi... Você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta, compartilha, bota joinha pra ajudar o Musicalize, tá? Vamos começar com o seguinte, perto lá do final do ano passado, o Art Marshall, o nome do King Crew, que atualmente está com 25 anos, ele lançou um vídeo no final do ano passado chamado Hayward, e nesse vídeo de mais ou menos 16 minutos, ele apresentou 4 novas músicas. Obviamente esse álbum foi Man Alive, a continuação do arrebatador LP de 2017, The Oz. A data do lançamento, inclusive, do álbum vai ser no dia 21/2 de fevereiro. Não para de ter lançamento pica. Esse vai ser o terceiro disco sob o seu pseudônimo mais famoso. Ele tem uma porrada de pseudônimo, mas o mais famoso é o King Crew. Ele também lançou um álbum que eu gosto para dedéu, sobre o seu próprio nome, o Art Marshall. No caso, eu tô falando do álbum de 2015, A New Place to Drown. Talvez seja, inclusive, o disco que eu mais goste dele. E aí todas as 4 faixas que tiveram naquele vídeo de Hayward, elas vão aparecer nesse álbum novo, que vai ter mais ou menos 14 faixas. Pelo que dá pra imaginar dele, talvez quase 1 hora de trabalho, 50 e poucos minutos. Vai ser um disco grande, por mais que tem esses álbuns mais conceituais, assim, mais densos. Normalmente não lançam coisas muito rápidas. E esse novo álbum, o King Crew, ele traz de novo o coprodutor Dilip Harris, que também exerceu a mesma função no disco anterior, The Oz. Aqui nesse trabalho, o King Crew gravou todos os instrumentos sozinho, tirando o saxofone, que foi tocado por Ignacio Salvadores. E nesse disco, ele meio que começou a produção dele em Londres, mas aí no meio das sessões, ele acabou descobrindo que ele viria a ser pai, e nisso ele se mudou para o noroeste da Inglaterra para poder ficar mais perto da família da mãe do seu bebê. E aí, depois que a sua filha Marina nasceu em março de 2019, o Art Marshall, ele tirou algumas semanas de folga e depois ele voltou para poder terminar, propriamente dito, o álbum. Ele disse numa entrevista: eu continuava adicionando faixas até os 6 meses de idade da minha filha, ou seja, meados de setembro, ou seja, até ano passado o cara ainda estava desenvolvendo, quase no final do ano passado estava desenvolvendo o disco ainda. Ele também disse que o fato da sua filha ter nascido, para ele foi algo muito bom, mesmo que inicialmente ele tenha ficado meio perdido, ou tipo, caraca, o que eu vou fazer agora? Mas eu acho que muito do que se deve isso, ele disse, foi pelo fato de que ele poderia sair da sua rotina usual que ele tinha em Londres, e não só uma questão de espaço físico, de ir para uma localidade diferente do que era o seu habitual, de respirar novos ares, mas também o fato de ter talvez coisas mais urgentes e importantes com que se preocupar, e que isso deu um gás novo a ele. E isso é muito interessante, porque quando ele diz o seguinte, que eu continuava adicionando faixas até os 6 meses de idade dela, pô, o cara com 25 anos descobre que vai ser pai. O como isso interfere, principalmente quando ele tá no meio do processo de fazer um trabalho. Isso é uma coisa que me deixou muito curioso. Quanto que ele vai adicionar sobre isso, sobre essas responsabilidades, sobre essa paternidade, dessas responsabilidades, dessa nova visão de mundo, como que isso mexeu com ele pra poder ele colocar nesse álbum, remodificar ele a todo momento. E aí sobre os temas e as faixas em si, ele diz o seguinte: cada vez mais fico desanimado com a intenção de falar sobre o que está acontecendo na sociedade como uma coisa em preto e branco, ou tentando entender o porquê de estarmos nessa posição. O álbum é composto principalmente de momentos e observações. Tem faixas que são apenas simples e singelas, olhando para uma situação em particular e refletindo sobre ela como sendo, de alguma forma, super profunda. Dá pra talvez perceber um pouco aqui nesse primeiro single que saiu do trabalho. A nova música foi a Don't Let the Dragon Drag On, que foi a primeira vez que o King Crew dirigiu
um clipe, ele é todo filmado em preto e branco profundo e com alto contraste. Lembra até um pouco algumas coisas, por exemplo, desse filme aí, O Farol. E ele é todo filmado como se fosse uma única tomada, como se fosse um plano sequência, mesmo que ele meio que faça um macete, uma hora que ele vai pra lua, assim, e mantém estático ali. Eu acho que aquilo ali é meio que aqueles momentos que se faz na edição para ser como se fosse um corte virtual e não perceptível. Eu acho que tem outra coisa que é puta influente aqui nesse clipe aqui, que é A Paixão de Joana d'Arc, de 1928, filme mudo ainda, super clássico do cinema, do Carl Theodor Dreyer. O título da música, Don't Let the Dragon Drag On, ele faz referência à Hora da Aventura, com a diferença que no A Hora da Aventura, o episódio específico, ele tem a alteração de drag para drag com 2 As. E parece que esse drag com 2 As ele faz referência a um outro filme, o La Planète Sauvage, Planeta Fantástico em português, do René Laloux, de 1973, um filme no qual os seres humanos eles são meio tiranizados por uma espécie de alienígena chamada drag. E esses alienígenas eles são gigantes azuis, e o que explica, inclusive, uma das passagens da música, lá pro final dela, que diz o seguinte: você acha que esses gigantes azuis sentem o mesmo? E a questão lírica em si da música, ela parece ficar entre uma divagação ou entre uma alucinação, com toques ali de problemas mentais ou depressão. E as letras de vez em quando, inclusive, parecem cair para alguma coisa que soa quase como se fosse uma coisa de paranoia. Em vários pontos, ela, eu acho que confusa e muito aberta à interpretação, mas meio que parece ser a ideia que ele quer passar tanto nesse álbum quanto que ele quer passar no clipe. Tudo transita, eu acho, por uma ideia próxima, assim. Ou seja, as coisas mais simples, elas podem ser às vezes um pouco mais complexas do que a gente imagina. Ele não quer dar uma solução fácil, tudo mastigadinho ali pra gente. E aí já o jeito que ele constrói a música em si, ela parece meio que um jazz quase espectral, meio etéreo, ao mesmo tempo que tem uma tom meio contemplativo, que ele mistura a um clima meio de chapação e meio bebum, quase de sarjeta, que boa parte das músicas dele, na minha opinião, acabam carregando a voz cheia de efeito, como alguém que parece que tá tão fora de si que nem parece humano. Se as letras têm essas ideias meio doidas assim, o jeito que ele constrói a música encaixa muito bem na proposta geral. É uma coisa que parece meio que uma bad vibes, que ela te penetra, mas ao mesmo tempo que ela te embala. É estranho, mas quando você ouve, você consegue entender um pouco isso. Eu só achei que essa música ela parece um pouco curta. Quando ela parece que ela tá desenvolvendo mais, ela vai e acaba. Até porque as músicas em si dele, elas são músicas que elas funcionam muito bem num conjunto completo. E só pra fechar, ele falou que musicalmente, de influência, o que ele pode trazer nesse trabalho, ele tá ouvindo muita rádio. Ele falou que era uma coisa que ele costumeiramente não ouve, então pode ter, mesmo que ele não gostando das coisas que tem hoje em dia, mas pode ter que seja alguma influência de alguma coisa pop, ou seja, um pop que o que ele entenda que seja pop, ou de algumas influências atuais que ele possa transformar e colocar no álbum novo, ao mesmo tempo que ele falou que tava ouvindo muita bossa nova e música argentina. É muito interessante, vindo do artista que ele trafega por lo-fi, new wave, dark wave, jazz e punk e puta, hip hop, o que quer que seja eletrônico e, cara, nossa, industrial. O King Crew, ele é uma caixinha de surpresa ao mesmo tempo que ele é tão rico de influências e de sonoridades que dá pra esperar bastante coisa, ao mesmo tempo que você sabe, quando você bate o ouvido, caralho, esse aqui é o King Crew. Por isso que eu tô tão na expectativa por Men Alive, esse novo álbum que sai logo logo. Então, se você, assim como eu, tá super na expectativa, comenta, compartilha, se inscreve no canal e fala aí o que você tá esperando também nesse novo disco do King Crew. Então, esse foi o programinha, aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau, fui!